entrando no ar mais uma edição do Politeia, o programa que debate a política de forma pura, clara e objetiva. E para uma boa convivência entre os agentes políticos e a sociedade, é necessário a discussão. Esse é o intuito do nosso programa, o procurar diminuir ao máximo as dúvidas que cada cidadão tem e, com isso, contribuir decisivamente para que o cidadão possa formar a sua convicção sobre os assuntos políticos de Goiás e do Brasil. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa, no aconchego do seu lar, para este momento de debate político. Meu nome é Fábio Maurício e eu sou o cara mais feliz do mundo por estar aqui na Fonte TV, fazendo o que gosto, sob a direção de Davi Augusto e a assinatura do apóstolo César Augusto. O Politeia tem pela frente a missão de levar o debate político até a sua casa. Estamos na Fonte TV, canal 5 em Goiânia e região metropolitana. Pela NET, canal 4. Em Anápolis, o nosso sinal chega no canal 9 pela NET. Em Águas Lindas e todo o entorno do Distrito Federal, no canal 16. Na parabólica, satélite Star One, canal B4. Vamos agora mostrar aqui para você, ó, nosso novo cenário. Este é o cenário da discussão política em Goiás, da discussão política na sua TV. Nós vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta com os nossos convidados de hoje e também com os comentaristas do Politeia. Olá você, muito obrigado. Estamos de volta com o Politeia aqui pela Fonte TV. E você pode nos ajudar a fazer o programa Politeia. Ligue para a sua sugestão de entrevista, sua sugestão de pauta. Ligue para a gente, 3254-1079 é o nosso telefone, 3254-1079. O nosso Twitter, @Fábio Politeia. Estamos também no e-mail, nosso e-mail famal1@hotmail.com. Você pode nos ajudar a fazer o programa de hoje e todos os programas, já que a discussão política não para. Todos os domingos nós temos o Politeia sempre às 10 da noite aqui pela Fonte TV, canal 5 na região metropolitana de Goiânia. Nossos convidados na noite de hoje, vereador Virmondes Cruvinel, ele que foi reeleito, é do PSDB, o mais votado desta eleição em Goiânia, obteve 8.572 votos. Cumprirá o terceiro mandato como vereador. Advogado e professor universitário, é filho de um ex-deputado federal, Virmondes Cruvinel, e também da ex-deputada estadual, Rose Cruvinel. Boa noite, vereador. Muito obrigado pela presença. Boa noite, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui no Politeia, compartilhar do bom debate da democracia aqui nesse programa, que eu também procuro sempre assistir e acompanhar, atualizar as informações. Agradeço a todos os telespectadores também, de qualidade, pessoas conscientes da política, que cobram bastante e também acompanham o exercício da democracia. Fico feliz de estar aqui e aproveito esse espaço também para agradecer ao povo de Goiânia, que nos deu essa oportunidade tão expressiva de ser eleito vereador na cidade de Goiânia e ao lado do Tairone e de mais alguns colegas, representar o povo com muita vontade de fazer você ter vez, voz e voto na Câmara Municipal de Goiânia. Muito obrigado ao vereador Virmondes Cruvinel. E o nosso outro convidado da noite é o vereador eleito por Goiânia, Tairone Di Martino. Ele que é formado em jornalismo pela Faculdade Alfa. Foi eleito obtendo a votação de 5.987 votos pelo PT. Foi um dos auxiliares mais próximos do prefeito Paulo Garcia nesta primeira gestão de Paulo Garcia. Tairone Di Martino será uma das caras novas na Câmara Municipal e, para se eleger, contou com o apoio de movimentos sociais, onde militou durante anos. Boa noite, Tairone, muito obrigado pela presença. Boa noite, Fábio, boa noite, doutor Giovanni, boa noite, Virmondes, boa noite, professor Alberto, boa noite a você que nos acompanha pela Fonte TV.
É com muita alegria que eu venho aqui para falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre nossas ideias e também agradecer. Agradeço muito cada pessoa que contribuiu para essa vitória. Foi uma vitória suada, olho no olho, conversando com as pessoas, construindo esse sonho de uma cidade melhor. E agora na Câmara Municipal eu quero representar você, com as suas dicas, sugestões, críticas, observações e ser um vereador atuante na Câmara. Muito obrigado e boa noite. Apresentados os nossos convidados, agora os nossos companheiros de bancada de todos os domingos. Professor Alberto Carlos, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, vereador Virmonte Cruvinel. Boa noite, Tairone. Prazer conhecê-los, estar junto nessa noite. E, olá, comadre, compadre. Vai dar licença para a gente na sua casa, para a gente ter um doidinho de próximo político hoje do Politeia, tá? Que bom que estamos juntos aqui na Fonte TV. Doutor Giovanni Bueno, muito boa noite. Prazer também contar com o senhor mais uma vez aqui na bancada do Politeia. Percebeu que temos hoje uma bancada nova, cenário novo, tudo novo aqui no programa Politeia. Vereadores e dois novos vereadores, né? Fábio Maurício, tudo novo, tudo bonito, tudo bem arrumado e espero com ideias novas também. Queria agradecer você, telespectador, por estar conosco e estamos prontos. Vamos aproveitar essas novidades e vamos saber o que é que vai ser essa renovação na Câmara Municipal de Goiânia. Tá certo. Agora, então, a gente começa o nosso bate-papo com os vereadores. Goiânia tem 850.777 eleitores. A Câmara Municipal tem 35 vereadores. A futura Câmara Municipal contará com 16 partidos representados na casa. O PMDB fez a grande maioria, elegeu 6 vereadores, o PSDB 5, o PT elegeu 4 vereadores, o PSL 3, o PRTB, o PV, o PSB, o PMN, o PSD e o PSDC, 2 vereadores cada um. E com uma cadeira, PDT, PSD, PRB, PSOL, PCdoB, PTdoB e PSC. A composição da Câmara será bastante eclética, como eu disse, 16 partidos representados. Vereador Virmontes Cruvinel, vai ser um trabalho árduo de articulação política, principalmente no início da próxima legislatura? Sem dúvida. A Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, estabelece essa possibilidade de alianças partidárias durante o período das eleições, as chamadas coligações. Fruto dessas coligações, um amplo leque de partidos pode estar hoje sendo representado na Câmara Municipal. E será realmente um momento de debate, de diálogo. Nós sabemos que existem diferenças político-partidárias, mas nós sabemos também do grande ideal das pessoas de poderem participar desse processo político, debaterem, fazerem um bom diálogo e um bom debate na Câmara Municipal de Goiânia. Nós sabemos que o diálogo também entre situação e oposição, entre novatos e veteranos, são coisas naturais e que serão aí provas de que Goiânia estará passando por esse momento de avaliar esses 4 anos dessa legislatura. Mas eu tenho um sentimento pessoal, um sentimento de que pessoas que foram escolhidas têm lá o seu compromisso de dedicar esses próximos 4 anos a você, goianiense. Nós sabemos que são grandes debates que deverão ser levantados e nós faremos nosso papel lá. No caso, eu represento a bancada do PSD. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de eleger mais vereadores. Minha expectativa era de eleger o maior número de vereadores do PSD. Mas nós elegemos uma bancada expressiva de colegas aliados aos partidos também do PSDB. E nós faremos um trabalho de oposição coerente na Câmara Municipal de Goiânia, cobrando as posturas que o prefeito Paulo Garcia assumiu durante a campanha. Eu até comentei essa semana com o Tairone que eu solicitei no TRE o que foi registrado pelas propostas de campanha do prefeito Paulo Garcia para acompanhar isso de perto e levar também isso a você, cidadão. O nosso grande desejo não é aí o radicalismo de críticas pessoais, mas nosso grande desejo é que o Paulo Garcia, como prefeito, cumpra os seus compromissos e nós na Câmara estaremos acompanhando isso de perto com muita seriedade e respeito a você, cidadão goianiense. Vereador Tairone de Martino, é importante esse trabalho que o Virmontes acabou de dizer que vai fazer à frente do seu mandato na Câmara Municipal, que é cobrar o cumprimento das promessas feitas em campanha. Primeiro eu te pergunto, o que o levou a disputar uma eleição para vereador em Goiânia, já que o senhor será uma das caras novas na Câmara Municipal? Fábio, desde criança eu sempre fui envolvido com as questões sociais, com os movimentos sociais. Eu fui presidente de Grêmio aos 16 anos, coordenador geral do Grêmio Estudantil, junto com outras pessoas. Depois eu fui presidente de CA,
participei de movimentos de igreja, PJMP, associação de moradores. Então, desde criança eu tenho essa movimentação política querendo fazer o melhor para a nossa cidade, para a nossa sociedade. E tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o Paulo Garcia, que é uma pessoa que me ensinou muito da vida política, porque é uma pessoa séria, íntegra, mostrou que na política é possível ser diferente, fazer a diferença, sendo uma pessoa para contribuir para a sociedade, para a nossa cidade. Então, isso que me motivou a ser candidato, ou seja, porque eu tinha uma pessoa séria, que era candidato na minha chapa, tinha outras pessoas que estavam querendo esse projeto, inclusive outros pré-candidatos deixaram de ser candidatos para apoiar. Então, aí isso fez com que a gente se motivasse e disputasse essa eleição na Câmara Municipal de Goiânia. E na Câmara eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um vereador que ajude o prefeito, mas que também faça as ponderações que precisam ser feitas na hora que for preciso ser feito. E que vai contribuir para a cidade. Ou seja, a população elegeu os vereadores e o Paulo Garcia no primeiro turno, porque sabe que o Paulo pode fazer muito pela nossa cidade, já fez muito em pouco tempo, ou seja, 2 anos e poucos meses, e agora vai fazer muito mais. E aí, com essa perspectiva que elegeu grande maioria dos vereadores da base do Paulo, e além disso, reelegeu o Paulo no primeiro turno. E é com esse intuito de contribuir para dar resposta para a população que eu entro na Câmara Municipal para ser um dos vereadores mais atuantes desse legislativo, ou seja, para chegar na Câmara e podendo dialogar com os vereadores, mostrar que aquele é um espaço de discussão, um espaço de poder nobre, importante, para dar benefícios para a cidade de Goiânia. E é por isso que eu fui candidato e estou chegando no Parlamento Municipal. Ok. Professor Alberto Carlos, a renovação na Câmara Municipal foi de 45%, 45,7%, que significa que a maioria dos vereadores que disputaram a reeleição acabaram conseguindo se reeleger. Com relação ao posicionamento do Poder Legislativo diante do Executivo, o que a gente percebe é que, na maioria dos casos, ele não é tão independente quanto se apregoa. Isso de fato acontece? Olha, Fábio, vamos começar falando desse assunto sobre a eleição da presidência da Câmara já, né? Vamos ver se há essa independência, né? Se há esse relacionamento, como é que vai ser. Nós estamos aí com o Virmont Cruvinel, que foi o vereador que conseguiu mais votos, né? Automaticamente mas poderia... tradição, né? Que o partido que faz a maior bancada, normalmente elege o presidente. Né? Maior bancada de vereadores, não quer dizer que é quem teve mais votos. Apesar de que quem teve mais votos teria até interesse de ser o presidente, né, da Câmara. Teria legitimidade. É uma legitimidade para isso, né? Então a pergunta é essa. Essa situação da presidência da Câmara, qual vai ser a configuração da presidência da Câmara, da mesa diretora da Câmara? Como é que ela vai ser feita? Vai ser feita pelos vereadores, pela bancada, pela maioria, em consenso, quem teve mais votos, quem tem mais representatividade, ou o Passo vai ditar a regra? Ou o Passo vai dizer, nós queremos que seja a maioria que esteja alinhada com o governo para ser presidente, vice-presidente, relator, secretário-geral e tudo mais. Então, a gente já vai ver essa independência da Câmara na formação da presidência. Se essa presidência, essa mesa diretora da Câmara for uma mesa diretora apitada, realmente descrita pelo Passo, a Câmara já está entregando um ano perdido. Já começa com o ano de 2013 totalmente alinhada ao processo de transformação da cidade. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer alguns gatos pingados fazendo um ninho com 2, 3, 4, 5, para ter uma voz ativa para cobrar promessas de campanha. Agora, se a Câmara tiver liberdade, né, para negociar, para fazer, para dar voz para quem teve votos mesmo, para ter um processo mais livre, aí nós vamos ver se a Câmara vai ter força realmente para contribuir para a cidade. Eu, como democrata, uma pessoa que torce pelo processo político do país, gostaria muito mesmo que a Câmara valorizasse quem teve voto. Certo? A Câmara, vamos supor, são 10 cargos, 8 cargos da mesa diretora, são os 10 mais votados, pronto. E aí eles sentam entre eles e vê com os outros vereadores quem vai ser presidente, quem vai ser relator, quem vai ser secretário e tudo mais. Faz a divisão lá. Mas aí nós sabemos que tem a interferência do Passo. O Passo é muito forte, né? Doutor Giovanni, concorda com a opinião do professor Alberto Carlos com relação
a essa situação. E só lembrando, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, um VT sobre a eleição da mesa diretora na Assembleia Legislativa, que ocorreu mais ou menos isso que o professor Alberto Carlos relatou. Mas a sua opinião? Fábio, não concordo com a opinião do Alberto. Seja bem-vindo ao Politeia, viu? Não, mas não é pirraça não, Alberto. Faz uma opinião mais bem ponderada, mais bem construída, que eu vou concordar. Eu concordei com várias. Quando você me elogiou na hora que eu cheguei, eu concordei contigo. Ah, entendeu? é? Que bom, né? Mas, tá gente, bonito mesmo. Obrigado. Magrinho. É magrinho, né? Mas sério mesmo, gente, a questão é a seguinte, por que eu não concordo? Quando você pega o Poder Executivo, você tem ali a organização do Executivo conforme as propostas que foram estabelecidas. Você pega o Poder Judiciário, é a mesma coisa. Então eu entendo que o Poder Legislativo tem que ter os seus mecanismos internos de organização, de comando e assim por diante. Nós tivemos agora no STJ, no STF, uma discussão se o Joaquim Barbosa estava apto ou não para poder conduzir os trabalhos na presidência do STF. Por quê? Porque ele é muito iracundo, ele é muito forte nas suas colocações, ele tem rusgas com colegas ministros, e isso poderia trazer um ambiente de dissociação na equipe. Porém, eles têm uma forma de se organizar e todos eles se mantêm dentro daquela forma. Então, eu entendo que nós votamos, eu votei, você votou, Fábio votou, inclusive os vereadores também votaram, e aí nós temos o que Goiânia entendeu ser o melhor para conduzir o nosso legislativo municipal. Pois bem, agora eles internamente vão achar o seu melhor caminho. Se hoje o Virmontes foi o mais bem votado, ou se hoje tem uma bancada melhor votada e deve ser conduzida, o que importa para o goianiense é o quê? Resultado. É isso que importa para o goianiense. Nós estamos vivendo o limiar de um caos absoluto em Goiânia, que independe se o prefeito é Paulo, João ou José. Goiânia, se não tiver agora uma mente realmente voltada para entender qual é a Goiânia desse século agora que nós estamos presentes, o que é que esse boom imobiliário pode nos causar de prejuízo, quais são as opções para poder orientar a cidade em questão de transporte, quais são as principais estruturas de saúde que são necessárias, esses bairros que estão explodindo de fora a fora, sem a menor estrutura urbana, de aparelhamento urbano, é isso que o vereador tem que estar pronto, e a mesa diretora dessa Câmara tem que estar apta para conduzir esse processo. Então eu acho que essa não é uma questão maior. Nós estamos aqui, por exemplo, com o Tairone de Marino, que está no seu primeiro... De Martino, perdão. É novo, né? A gente vai acostumando. O Tairone de Martino, que tem aí uma experiência dos seus 16 até seus 24 anos. 28. 28 anos, né? São 12 anos de experiência de trajetória de construção, mas é novo no parlamento. Nós estamos aqui com o Cruvinel, que ele tem o quê? O Virmontes está com o terceiro mandato. Agora, você está com quantos anos, o Virmontes? 32. 32 anos. São pessoas jovens. 28, 32 anos são pessoas jovens. Agora, por que é primeiro mandato? Por que está jovem? A ideia é renovada? Eles conseguem trazer propostas diferentes? É isso que o cidadão quer. Queridos, Goiânia está desesperada. Desesperado. Nós queremos saber onde vamos colocar nossos carros, aonde é que vai ter aparelhamento urbano para resolver as questões do goianiense com maior facilidade, quando é que nós vamos conseguir ter um transporte público que é capaz de resolver realmente as nossas situações, quando é que esse boom imobiliário vai parar de quebrar as legislações que organizam o solo. Nós queremos esse tipo de resposta. Então eu creio, e sinceramente eu quero acreditar, que a forma como os vereadores vão se organizar para esse primeiro biênio, ela é uma questão interna. Ela realmente tem desdobramentos que são importantes, mas é uma questão interna menor. Nós queremos, como goianiense, resultado. Mas aí vem a pergunta, só questionar o Giovanni, porque é o seguinte, ele é contra, de onde que veio o resultado, Giovanni? Ué, o resultado, meu querido, vem de onde? Vem de uma atuação vem destemida do vereador. Mas vem do vereador individualmente e com seu grupo. Quem está com a caneta na mão? Quem que administra o orçamento? É a prefeitura, o poder, ele é executivo. Mas qual é a função da Câmara? O que foi que o Virmontes falou? Eu vou vigiar para ver se o executivo vai cumprir com a proposta vitoriosa que teve agora. O que eu falei? Que você foi contraditório, eu não entendi porque você foi contraditório, não entendi a sua contradição do discurso. Porque é o seguinte, nesse momento de montar a mesa diretora é dizer para o executivo que não vai ser fácil.
Que ele vai ter que apresentar propostas Aonde que a mesa reais, diretora orçamentos. pode combater o executivo? Claro, Lógico nós que não, sabemos que velho. sim, Vamos sim. saber. Quem está dentro lá do dia a dia Professor Alberto, sabe que a vamos saber mesa aqui. dá encaminhamento aos Tá. procedimentos do executivo. Por isso que você tem que ter vereadores que tenham coragem, seja homem, seja mulher, mas que tenha virilidade, coragem de pegar a tribuna e descer o malho, falar isso está errado, denunciar, cobrar, ou ter a coragem de apoiar quando o prefeito precisar fazer uma intervenção que seja impopular. Giovanni, vamos então, doutor Giovanni, vamos ouvir a opinião do vereador Virmontes Cruvinel, que experimentou nessas duas primeiras legislaturas em que ele participou, ser um vereador de oposição. É difícil realmente? Como é que é o vereador de oposição, o parlamentar de oposição, quando a Câmara ou quando o Poder Legislativo tem na sua maioria a base governista e isso acaba dificultando o trabalho da oposição? Fábio, eu aqui nesse ponto ouvi os dois colegas, dois professores aí, pelo adiantarem do bom debate caloroso, eu vi os dois falarem de uma mesma situação, que o legislativo busque a sua atuação. E essa realmente é a preocupação. Apesar de toda essa discussão de voto nulo, de abstenção, eu tenho dito, pesa muito a coerência no posicionamento do mandato. E eu vou citar algumas coisas aqui que são importantes colocar também. Eu preocupo em ter um legislativo mais independente, um legislativo onde que possa, sim, respeitar o executivo, acompanhar a votação dos projetos, mas que tenha também a oportunidade de falar, olha, isso aqui o cidadão não admite, não aceita. Votação do piso municipal dos professores, foi um momento de muita tensão na Câmara, Sintego, professores da presente, inclusive, minha saudação aos professores, a maioria dos professores, nós discutimos e relatamos ali, naquele momento o prefeito tinha uma proposta e os professores, a categoria, queria outra. Nós tivemos que ter um posicionamento firme e coerente para defender a categoria. Da mesma forma, chegou uma discussão na Câmara Municipal sobre venda de áreas públicas municipais. O Executivo encaminhou o projeto e eu sou contra chegar lá o rolo compressor e falar, vote assim. Não, tem que levantar o bom debate, tem que chamar a sociedade civil organizada, os segmentos, as associações de moradores. Nós lá votamos contra, infelizmente foram 5. Mas eu também tenho esse posicionamento, concordo com o professor Alberto. Se for para ser subserviente ao Executivo, vai fazer parte da Secretaria da Administração Pública. O vereador tem que ter coerência no seu posicionamento de voto. Tanto é que, ao ser discutida essa matéria, pela maioria foi aprovada a venda das áreas públicas, mas nós, da minoria, mas defendendo a vontade do cidadão, procuramos o Ministério Público e lá foi suspensa a venda das áreas. Essas são duas provas que o Legislativo tem que ter postura. E a postura do Legislativo é a ressonância da sociedade. Então, da mesma forma como estamos lá convivendo, maioria ou minoria, grande quantidade de oposição ou não, o que eu prezo e respeito e que defendo é que mesmo os vereadores que fazem parte da base do prefeito jamais se esqueçam, estão lá porque foram votados e não porque o prefeito os colocou lá. Vereador eleito Tairone de Martino, o senhor vai experimentar essa situação, vai entrar no Poder Legislativo, fazendo parte da bancada governista, tendo uma relação estreita com o Poder Executivo, mas o senhor foi eleito, o senhor não é hoje funcionário do prefeito ou do Poder Executivo, o senhor foi eleito pelo povo. Qual deve ser a postura então? Mesmo fazendo parte da bancada... do rolo compressor? Sabe, é o seguinte, é importante a gente ter claro essas coisas para não parecer que os vereadores na Câmara Municipal são massa de manobra. E é importante a gente ter claro algumas coisas. Eu trabalhei diretamente com o prefeito Paulo Garcia na Prefeitura de Goiânia antes de ser vereador. E participei de todos os debates em que ele tinha, inclusive, diálogo com os vereadores. Em nenhum momento o Paulo Garcia passou o rolo compressor, em nenhum momento impôs aos vereadores. Todos os vereadores, inclusive da base da Prefeitura, tinham liberdade para discutir, para questionar, para dialogar. Agora, o que tem de diferença é que a base do prefeito é uma base que está se aperfeiçoando, se unindo, dialogando desde antes. E eu acredito que agora vai ter sabedoria para se unir, para se discutir as coisas na Câmara, para ajudar o prefeito, mas também para ajudar a cidade. Até porque o objetivo do prefeito é ajudar a cidade. Ou seja, o prefeito não foi eleito, não é para ter rolo compressor ou para dar dificuldade para a cidade, porque ele foi eleito para trabalhar em prol da cidade. Tem muitas propostas boas apresentadas pelo Paulo Garcia e é essas propostas que os vereadores eleitos querem ajudar o Paulo a fazer. Então, o que eu deixo claro é o seguinte, a Câmara é um poder independente, o Paulo Garcia tem ciência disso, o Paulo Garcia sabe que os vereadores vão se reunir e eles vão chegar a um consenso. Acredito que tem inúmeros nomes bons
da situação e da oposição, inúmeros mesmo, ou seja, Virmontes está aqui é um excelente nome. Agora a gente precisa saber se isso, no corpo, no colegiado, vai ser um consenso. Como que vai ser construído isso? Então, a gente não pode pensar que os vereadores, que os vereadores vão assumir uma decisão tomada pelo Executivo. Não, mas pelo contrário. Os vereadores são capazes de dialogar e construir um projeto para Goiânia, contribuindo com o Paulo Garcia. A eleição de Irã Saraiva, nessa atual mesa diretora, houve ingerência do Executivo? Olha, eu percebi que as forças do Paço Municipal estiveram presentes na casa. Tanto é que, em últimos momentos, foram ofertadas secretarias em troca de espaço na mesa diretora. Então, assim, infelizmente, eu queria acreditar um pouco na teoria colocada pelo meu colega aqui de parlamento. Mas a prática da Câmara tem se mostrado ao Executivo extremamente presente, o que não é sadio para o bom debate, para a democracia, para fortalecer você, cidadão. Eu respeito que lá a base do prefeito está lá, tem peso, tem força. Agora, mesmo a própria base do prefeito, já existem algumas preocupações, alguns perfis mais independentes, alguns perfis mais subservientes, mas o que eu prezo é que essa independência tem que permanecer no Legislativo. E se, mesmo aquele diálogo, né, não a presença física, mas ameaça, olha, cuidado, você vai perder aquele espaço estratégico, isso não é bom para a democracia e nem para o Legislativo. Então eu espero que o prefeito Paulo Garcia, agora reeleito no primeiro turno, tenha essa sensibilidade maior. Ele também, que já foi nosso colega de parlamento, foi deputado estadual, ele sabe esse valor, ele também foi um deputado de oposição. Ele sabe esse valor de ter uma assembleia, um parlamento, uma Câmara Municipal mais independente. Eu espero que isso possa acontecer nessa próxima legislatura. Mas, Virmontes, historicamente, quando eu divergi do Alberto, eu divergi do quê? De que isso seria fundamental discussão nesse primeiro momento. Para a população, principalmente, porque nós estamos conversando aqui, esse programa de debate aqui não é programa de entrevista, é programa de discussão, de conversa. Quando o Alberto colocou, ele colocou como algo muito fundamental para esse momento, e eu entendo que o telespectador, e aqui a gente tenta representar a voz do telespectador, ele está preocupado mais com o resultado. Porém, eu concordo com o Alberto. Não tem como, concordo, velho, não assusta não, você sabe quando você fala certo, eu concordo, pô. A grande questão é a seguinte, é lógico, é evidente que é importante que haja um bom diálogo entre a Câmara Municipal e o Paço. A grande questão para discutir aqui é a seguinte, se o prefeito Paulo Garcia tem essa característica de estar mais presente do que convém, ou seja, de usar uma força absoluta de forma que o vereador fique praticamente sem capacidade de atuação. Nós tivemos uma discussão muito grande aqui a respeito da participação, por exemplo, do governador Marconi Perillo dentro da Assembleia Legislativa. A impressão que se teve naquela época é que os deputados, inclusive eu mesmo discuti isso muitas vezes, é que os deputados praticamente podiam fechar a casa e ir embora, porque não tinha mais o que fazer. Quase todas as principais autorizações foram dadas logo no começo do mandato. E essa característica é no sentido Paulo, quando o Paulo entrou. E aqui eu não estou defendendo nenhum modelo em relação ao outro, mas que tem essa participação, tem, essa influência, tem. Aí o Tairone, você disse que a participação do prefeito ela é mais discreta. Será que seria mesmo discreta? Será que o prefeito vai ficar lá no Paço, dormindo, descansando e deixar correr lá dentro da Câmara Municipal a maneira que pode ser, inclusive, contrária para o projeto que ele tem? Então, na verdade, o que precisa ficar claro é o seguinte, o Paulo, ele respeita, ele dá liberdade, a Câmara é um poder independente, agora o Paulo é o prefeito e um prefeito que dialoga com todos os segmentos da sociedade, inclusive com o parlamento. Ou seja, é claro que se ele tiver ideias, se ele tiver posicionamentos, ele pode até falar algumas coisas para dar sugestão, vai ter o líder do governo na Câmara. Agora, o que eu quero deixar claro é que o Paulo não tem um perfil de impor, nunca teve, nesse sentido de impor para o parlamento, de fazer o parlamento se ajoelhar, não. O perfil do Paulo é de diálogo, de construir coletivamente. Ou seja, ele tem uma administração, tem impulso firme, tem posicionamentos firmes, ajuda a fazer com que essa administração dê resultado, tanto é que ele foi eleito pela avaliação positiva do resultado que ele deu para a cidade de Goiânia nesses 2 anos e poucos meses, mas com o parlamento, eu tenho absoluta certeza, o Paulo valoriza muito o papel de cada vereador.
Os vereadores foram eleitos. E o Paulo sabe disso. E os vereadores ajudaram o Paulo a ser eleito. Sabe o que é? Então o Paulo não vai impor. O Paulo vai dialogar com os vereadores. Você viu isso? Você viu isso? Você viu nesses 2 anos? Eu queria fazer um pedido. Antes do Irmão de colocar, só fazer uma colocação. Sabe o que é muito triste pra gente, como cidadão? É ver uma Câmara sendo, na verdade, gabinete de despachante político. Público. Nem despachante público. Certo? Mas isso não é a Câmara de Goiânia, você acha que é, Vermonte? Sabe, é muito triste. A Câmara de Goiânia não tem esse perfil. Não, tem perfil sim. Muita gente vai lá atrás de poste, vai lá atrás de guia médica de vocês, vai lá atrás de iluminação. Pode ter especificamente com alguns vereadores. Vocês ficam muito mais ocupados, às vezes, com essas situações como despachante público do que, na verdade, discutindo o projeto da cidade. Alberto, eu queria só fazer um pedido para o Tarone, então, para nós aí termos essa consciência de que o Legislativo será bem representado e ele é uma pessoa de boa comunicação. Eu queria pedir a fineza de não colocarmos figuras igual foram colocadas nessa legislatura, de colocar um secretário legislativo lá dentro da Câmara Municipal de Goiânia para acompanhar a votação de vereadores. Esse papel é o papel do líder do prefeito na casa. Isso é até um desrespeito com o líder. Está lá um secretário legislativo, inclusive que já foi prefeito de Goiânia, hoje está em outra secretaria, mas fazer esse papel de monitoramento. Isso não é bom para o Legislativo. O Legislativo tem essa liberdade do diálogo, mesmo que o prefeito Paulo Garcia tenha essa sensibilidade, essa figura, como esteve lá, eu acredito que possa ser alterada nesse próximo mandato. Agora sim, o secretário legislativo é secretário para acompanhar o trabalho do Legislativo, não para impor. Agora, vigiar não é bom. Não é vigiar. Vigiar não é bom. Não é vigiar. Cada um tem sua liberdade de voto. Não é vigiar, mas agora, num dos grandes momentos do Legislativo, o secretário legislativo, que é escolhido pelo prefeito, ele vai ficar fora da discussão. Mas ele não é impor. Mas esse papel é o papel do líder. O líder do prefeito tem essa grande responsabilidade na casa de levar a mensagem do prefeito, dialogar com a oposição. Agora, da mesma forma que tem ali o líder que fica até um pouco apagado, fica o secretário legislativo sentado dentro do plenário anotando. Fulano votou sim, fulano votou não. Isso não é bom. Isso não é correto. Mas isso não precisa do secretário, isso para mim não é independência dos poderes. De outras formas. Isso para mim, professor Giovanni, que é um colega do direito, isso não é o que o Montesquieu pregava lá antigamente, aí falando um pouco sobre tripartição das funções de poder. E eu espero que isso seja um avanço. Aqui eu estou fazendo uma crítica construtiva, eu jamais gosto de ficar atacando pessoas, né? Eu estou fazendo uma crítica construtiva e sei que o Tarão é uma pessoa extremamente sensata. Eu só peço isso, quem sabe você possa virar o líder do prefeito na casa. Eu acho o seguinte, vamos estar falando aqui e vai ter um grande peso naquele parlamento. Eu acho o seguinte, que o Legislativo Municipal, ele tem que ser instrumento do bem comum e coletivo. Ou seja, nós precisamos, enquanto vereadores, independente de partido, independente de pensamentos, de ideias, nós temos de fazer daquele poder um espaço de discussão para a cidade. Ou seja, pegar ideias de fora, fazer discussão com a população, criar conselhos, fazer a Câmara estar presente, pensar ideias novas para ajudar o prefeito. Então, eu acho que o debate, quando a gente fica preso a essa questão de quem que vai presidir, não sei o que lá, que é um debate importante, mas isso é menor diante do papel que nós temos com aquele legislativo. Ou seja, eu estou entrando para a Câmara porque eu quero ser vereador de fato. O que é vereador de fato? Eu quero ser um vereador para contribuir com a cidade de Goiânia. Sim. E não é para ser despachante. Por isso que eu estou falando que alguns vereadores especificamente, alguns vereadores especificamente podem focar seu trabalho só nisso. Mas o vereador que quer ter respeito da população, que quer dialogar com a população, que quer de fato se tornar grande no Poder Legislativo Municipal, ele tem de planejar a cidade de Goiânia, pensar, fazer com que aquele parlamento seja de fato o que é um parlamento. Mas só uma questão, porque senão o telespectador, o secretário legislativo, ele não é do executivo, ele é da própria casa. Não, ele foi colocado por quê? Ele foi o Darcy Acossi e depois foi o... Depois o Juarez Lopes. Mas quem indica é o prefeito. É o prefeito. E isso não é sadio para casa. Todos os colegas que acompanham, você que é telespectador, acompanha a política, já deve ter assistido TV Câmara. Aquele cantinho ali do lado esquerdo, ó, ficava lá dentro do plenário. Isso é até antidemocrático. Ficar dentro do plenário, um secretário para vigiar. Voto sim, voto não. Olha, eu torço para o Tairone ser o nosso, quem sabe, o líder do prefeito, uma pessoa extremamente sensata e correta. Agora, votar dessa forma, a pessoa não se sente bem. Eu fico consciente, ali na oposição você vota com consciência. Agora, eu fico com dó e fico preocupado com aquele colega da base. Uma pessoa, às vezes, uma ideia, ele discorda, não concorda com tudo. Isso é sadio até para o próprio debate partidário. O PT mesmo é um partido que tem várias facções em posicionamentos ideológicos internos muito grandes.
Agora, você respeitar essa diferença é muito interessante. E eu torço sim, Tairone, para você é uma pessoa extremamente sensata, é um vereador que assume com essa vontade de fazer a diferença, que busca esse diálogo. O que eu estou pregando é o seguinte, é a política da boa convivência. E para que aconteça a política da boa convivência, quem tem que estar lá dentro da Câmara é você, cidadão. Não é aí despachando o prefeito para ficar cobrando. Agora, esse papel de ser despachante, eu vejo o seguinte, eu prefiro cobrar do vereador coerência na hora do voto. Eu comentei isso aqui, tem falado. Tem vereador lá na Câmara que você apresenta um projeto de lei e aí pensa assim, vou apresentar 1 milhão de projetos. Aí pega projeto copiado, de outro lado, etc. Apresenta um projeto, o projeto é vetado, só porque ele é da base do prefeito, ele vai lá e fala, não, vou acompanhar o veto do prefeito. Isso eu sou contra. Agora, fazer esse bom debate, trazer os segmentos organizados, como o próprio vereador do Tairone que colocou, eu sou a favor. Você pode contar comigo para isso, companheiro. Você é uma pessoa extremamente sensata, eu quero estar ao seu lado e torço para que você seja o líder do prefeito naquela casa. Olha só, eu tenho aqui a participação do Júnior Pinheiro, do Parque das Nações, com questionamento para cada um dos nossos convidados, dos nossos entrevistados. Para o senhor vereador Virmontes, do PSD, ele pergunta se a base do governo saiu fortalecida para 2014 nesta eleição. Eu vi uma manifestação do governador Marconi Perillo que a grande maioria dos prefeitos foram eleitos prefeitos da base aliada. Tanto é o nosso próprio partido, que é o PSD, que é um partido que faz parte da base do governador Marconi Perillo, conseguiu eleger 21 prefeitos, mais de 300 vereadores, 23 vice-prefeitos. Nós hoje passamos a ser uma força política extremamente respeitada em Goiás e vamos sim dar provas aí da nossa solidariedade com o projeto político que o governador Marconi Perillo tem para 2014. Tanto é que agora a nossa próxima defesa é de fortalecer esse municipalismo, fortalecendo o trabalho de base mesmo, com formação política para os vereadores eleitos, capacitando, e eu vejo que o cenário ficou muito positivo para essas próximas eleições. E você também pode ligar para a gente, 3254-1079, deixa a sua pergunta que a gente vai transmitir aqui para os nossos convidados de hoje. Vereador Tairone, ele pergunta ao Júnior Pinheiro, ali do Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, se o PT, para 2014, vai marchar com o PMDB ou se terá chapa própria. Acho que isso é um diálogo que vai acontecendo durante esse período agora. Agora, sim, o que eu posso dizer para ele é que a parceria do PT e PMDB tem dado um resultado bom, não do ponto de vista político para os partidos, mas para a cidade de Goiânia, para o Estado, ou seja, tem conseguido se colocar posicionamentos, ou seja, o PT agora reelegeu o prefeito de Anápolis com a liderança, com a margem enorme de aprovação. Ganhou aqui em Goiânia, cresceu nas principais cidades, o PMDB também, o grupo de oposição também tem crescido bastante. Então, o que eu acho que a gente precisa pensar é o que a gente vai apresentar de projeto político para o Estado. Ou seja, não pensando em vaidades partidárias, mas o que a gente pode fazer para pensar o Estado de Goiás, para que o Estado de Goiás seja um Estado à altura do que está crescendo o Brasil. Ou seja, nós temos um país que saiu de uma margem ruim de desenvolvimento, depois do presidente Lula avançou de forma significativa e agora com a presidenta Dilma está consolidando esse avanço. Eu acho que Goiás precisa disso e as forças políticas estão se movimentando nesse sentido em Goiás. Um assunto aqui que eu vou deixar um pouquinho de lado os nossos convidados para que os nossos analistas, doutor Giovanni Bueno e também o professor Alberto Carlos, comentem com mais propriedade, que envolve a Câmara Municipal, inclusive. O vereador reeleito pelo PSDB, doutor Jean, que obteve 6.602 votos nesta eleição, teve o atual mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, após denúncia do suplente Gilmar Mota. Eleito em 2008 pelo PTC, Dr. Jean se transferiu para o PSDB, alegando perseguição partidária. A troca de sigla durante o mandato, ela é considerada uma atitude de infidelidade partidária. E o TRE indeferiu o recurso do Dr. Jean, determinando que o suplente assuma a vaga até o final da atual legislatura. Só lembrando, o Dr. Jean foi reeleito com 6.602 votos nesta
eleição passada, no último domingo, e mesmo deixando a Câmara agora, ele volta na próxima legislatura. Professor Alberto. Bom, eu queria ouvir o doutor Giovanni primeiro para conhecer um pouco mais do aspecto jurídico desse processo. Porque as informações que você recebe é muito triste. Truncadas, né? É muito triste, sabe por quê? De 4 casos que estavam lá sendo votados, 3 foram absolvidos, só o dele foi condenado. Certo? É uma situação assim que deixa a gente desgastado. A justiça brasileira está passando um momento muito interessante. O Supremo Tribunal Federal está dando um exemplo de justiça para esse país. Aí acontecem essas coisas no TRE, a gente fica assim, surpreso, fica decepcionado, fica triste, fica abatido. A gente fica como se roubasse as forças da gente. Como é que 3 casos, de 4 casos, 3 é votar favorável e 1 é votar contra? Por que essas mudanças? Por que essa mudança de humor? Não pode. As pessoas não estão acima das instituições. Democracia é feita quando as instituições são fortes, quando a legislação é forte. Isso dá constância na democracia. Se houve essa situação é extremamente triste para o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Muito triste, lamentável, deprimente, certo, essa situação. Eu queria ouvir o doutor Giovanni primeiro, porque ele é um jurista, sabe mais detalhes dessa ação jurídica. Depois eu queria voltar um pouquinho mais nesse assunto. Doutor Giovanni, por favor. Olha, vamos fazer um retrospecto do que aconteceu. Não sei se os colegas vereadores já conhecem o caso. O Jean Said foi eleito pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão, no último pleito, com 6.600 e alguma coisa de votos, e teve dentro do PTC três suplentes, né, estabelecidos ali. Um com 5.000 e poucos votos, outro com 4.000 e poucos votos, e um terceiro suplente só com 1.700 votos. Pois bem, o que acontece? No final do ano passado, mais ou menos em setembro, agosto aproximadamente, o PTC expulsou Jean Said dos seus quadros. Por quê? Ficou obscuro, eles não explicaram por quê. PTC simplesmente o desligou. Veio a notificação da expulsão, ele se deu por intimado e foi buscar uma outra legenda onde ele pudesse se desenvolver o seu trabalho. Uma vez expulso... E se sentir acolhido, né? E se sentir acolhido, porque o que acontece no PTC, ao meu ver, eu não tenho ninguém que me disse isso objetivamente falando, não há escrito a esse respeito. Mas a grande questão é que o Jean Said é uma pessoa que tem voto, que tem capacidade de se eleger, e ele não estaria ali agradando a uma série de pessoas internas no partido e a questão também da proximidade dele, a identificação que ele tinha naquela época com o governador Marconi Perillo, fez com que ele ficasse uma pessoa desinteressante ao partido. E aqui, telespectador, cabe dizer uma coisa para você. Partido político, ele se organiza da maneira como ele bem entender. Ele tem essa liberdade de organização garantida constitucionalmente. Não existe uma regra, um método estabelecido objetivamente para esse tipo de conduta. Então, ele se organizou. Ele estabeleceu a forma como vai produzir as suas ações, mandou o cara embora e acabou. Historicamente não tem como discutir isso. O Jean, ele simplesmente, o vereador Jean Said, ele não tinha mais o que fazer, ele pegou e foi bater de porta em porta até achar quem o recebesse. Logicamente que ele carregou o mandato consigo. E com o mandato na mão, a pessoa tem valor, tem ou não tem? Claro. A pessoa tem caneta, tem participação, tem representação, foi para o PSDB e passou um período, o PTC não teve interesse de pedir a vaga, não teve, até porque o expulsou. O Ministério Público Eleitoral não teve interesse também em lhe pedir o mandato e ele desenvolveu o seu mandato naturalmente. Apareceu um determinado suplente, terceiro suplente, uma pessoa lá atrás, uma pessoa que não conseguiu alcançar respaldo da comunidade, da população, uma pessoa com 1.700 votos, na minha concepção, é uma pessoa que deveria amadurecer mais, não a pessoa em si, que eu não conheço o seu trabalho, mas olhando para os votos, deveria amadurecer mais a sua representação e lhe pediu a vaga. Pois bem, o processo correu ao longo aí de vários meses e ao final houve o parecer positivo da relatora do TRE, entendendo que a posição do doutor Jean Said, do vereador Jean Said, era regular, que não havia o que questionar. O Ministério Público Federal apoiou a posição da relatora, concordou que a
que o doutor Jean Said estava plenamente regular, ou seja, o partido o expulsou, ele foi para outro partido, o PSDB o recebeu e ali ele desenvolveu todo o seu trabalho sem nenhum tipo de problema. A posição da relatora teve um voto favorável praticamente de imediato e, de repente, não sabemos porquê, vista atrás de vista, e outros 3 votos lhe foram desfavoráveis, cassando o mandato. Pois bem, e aqui é importante, professor Alberto, vereadores presentes, Fábio e telespectador principalmente, não há nenhum tipo de conduta antiética, amoral ou imoral ou ilícita praticada pelo doutor Jean Said. É tão somente a questão de ter saído de um partido e entrado por outro. Pois bem, o que é que nos causa espécie? O que é que nos deixa perplexos? Isaura Lemos passou pela mesma situação, idêntica, foi expulsa, teve o requerimento, foi para outro partido, teve uma pessoa que lhe pediu a vaga, um suplente também, e o TRE entendeu que, tendo sido expulsa, a situação dela é regular. José Witt, a mesma questão. Foi, no caso do Zé Witt, inclusive, parece-me que, eu não sei se foi o Zé Witt ou foi o Paulo Borges, recebeu uma carta do partido dizendo que ele deveria sair. Foi o Paulo, né? Paulo Borges recebeu uma carta do partido dizendo que ele não era bem-vindo lá, que ele tinha que sair. A carta foi o suficiente. A carta. No outro caso, não. Houve uma ata, houve a expulsão objetiva, ok? Houve a expulsão objetiva. Com essa mera carta, o Paulo Borges, novamente o TRE, votou. E, por último, o Zé Witt. Agora, com 3 casos semelhantes, por que somente o do Jean Said? É isso que nos causa, é isso que o TRE tem que explicar aqui no estado de Goiás. Mas eu tenho certeza absoluta que o TSE está isso exatamente para sair do regionalismo e sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum tipo de constrangimento, ele poder de forma totalmente isenta fazer a avaliação que for preciso e tenho certeza que esse equívoco será restaurado. Posso fazer uma consideração? À vontade. Primeiramente, eu queria ir fazer um registro pessoal. O vereador Jean é um colega lá do parlamento, uma pessoa extremamente sensata, correta, de boa conduta e que procurou ao longo desses 4 anos desempenhar um papel de muita relevância. Ele defende muito a bandeira da saúde lá na Câmara Municipal, cobra uma postura de atenção na sociedade também e de forma alguma eu pude testemunhar durante esses 4 anos alguma conduta que aí colocasse ele de forma incoerente perante o parlamento e o partido que ele representa. Agora, foi expulso do partido, a própria resolução que fala de fidelidade partidária, que é o entendimento do TSE, nesses casos, dá aí uma carta branca para a pessoa ter a opção de participar da fundação de outro partido ou ingressar em outra legenda. Da forma como foi feita, ficou meio parecendo mesmo uma certa perseguição. Agora, eu acredito que o doutor Jean vai dar uma volta por cima disso, mostrando a sua coerência e, acima de tudo, mostrar nessa próxima legislatura o quanto preparado é e o quanto as pessoas confiam no seu trabalho. Eu só quero reafirmar, eu ouvi atentamente e vou voltar a reafirmar aqui. As instituições estão acima das pessoas. Isso é processo democrático. Isso é sadio para a sociedade. Nós, como cidadãos, não podemos permitir que certas situações como essa possam vingar. Isso mostra que houve um personalismo, uma intenção de segundas intenções por detrás, de perseguição sobre uma pessoa que está exercendo um mandato institucional. Essas pessoas do TRE têm que entender que eles não estão acima da instituição e da lei. Eles têm que entender que eles estão ali investidos de lei, porque a lei, a instituição lhes dá essa garantia. Isso é Estado democrático. Isso está tentando ferir o Estado democrático brasileiro. Isso é brincar com os direitos. Num momento tão sério do país, do STF, fazendo a coisa certa nesse país, julgando um processo grave, colocando pontos no i, lavando a alma do brasileiro, vem tribunais regionais fazerem cumprir com que não cumpriu o papel que deve ser cumprido pela lei. 2, relator, Ministério Público volta a falar, e 3, pede vista e depois volta atrás. O que está por detrás disso? O que estão querendo com isso? Estão querendo fazer o quê? Nos deixar oprimidos, nos deixar desgastados, nos deixar voltar para trás, pensar que nós vamos ter que voltar ao retrocesso de pessoas acima da lei ou das instituições? Por favor. Aí é triste a gente ouvir, sabe, como cidadão, vir aqui de frente à televisão, discutir política, falar de política, e ouvir comentário como eu ouvi no final de semana de um senhor de idade, que ele falou o seguinte, é triste, porque eu como democrata, prezo pelas instituições. E é triste a pessoa chegar para mim e falar assim, sabe por que isso acontece no Brasil ainda? Porque a justiça tem os olhos vendados, é uma senhora, né, de olhos vendados, de um lado tem uma balança, de outro tem as leis na mão, mas tem um vestido que tem muito bolso.
Para que esses vestidos com bolso? Para que isso? Para que eu vi isso na sociedade? Colocando-se dessa maneira. Então não tem necessidade, coerência. Aplica-se a lei tem que ser aplicada. Não pode se querer, por vontade própria, querer mudar a lei. Não tem isso. Está errado. Está até errado. Esse tipo de situação no país precisa melhorar, precisa consertar. Olha só a TRE de Goiás. O exemplo que o Supremo Tribunal Federal está dando para esse país. Está fazendo cumprir a lei. A doa quem doer, cumpra-se a lei. Agora, 2, 3 casos, tem um julgamento e um outro com peso diferente, peraí, é brincadeira com a sociedade. Professor Alberto, muito importante nós deixarmos muito claro, porque a indignação nossa aqui é muito grande nesse aspecto. Lógico que nós aqui respeitamos, eu particularmente respeito, conheço o Alberto há muitos anos, sei que o Alberto também respeita isso, respeita a decisão do magistrado. Né? Ele decidiu dentro das suas convicções. Mas, profundamente, o que nós estamos discutindo aqui, o que nós queremos, o que questionamos ao TRE, é por que em 3 casos idênticos nós temos uma jurisprudência que aponta que o entendimento local é esse, ou seja, havendo expulsão, é legítimo a continuidade do mandato, e num caso específico, um caso pinçado, trabalhado às vésperas da eleição, né, com muito sofrimento, trouxe uma decisão totalmente diferente e, detalhe, baseado só em indícios. É basicamente isso. Mas eu acredito, Alberto, muito grande, que a estrutura do Poder Judiciário, ela é equilibrada. Por isso o símbolo da balança. Não é só a mulher cega, né? Ou seja, que não deveria olhar a quem se distribua a justiça, mas há o equilíbrio. E o equilíbrio acontece exatamente pelo fato de que um tribunal maior, ele pode rever as decisões de um tribunal local. E é exatamente isso, nesse momento, que o doutor Jean está caminhando agora. Ele vai simplesmente buscar, nesse tribunal, que é o TSE, né, o recurso claro. Eu fico imaginando como é que o TRE vai explicar para 6.600 pessoas que tirou o seu direito de voto para entregar para outras 1.700. Porque é isso que o parlamentar representa. Ele representa as pessoas que confiaram no projeto e nas propostas dele. É isso. Nós vamos agora para um breve intervalo. Rapidinho, a gente volta com mais discussão com o vereador Virmondes, com o vereador eleito Tairone de Martino. Já a gente volta. Vereador eleito Tairone de Martino, importante uma iniciativa como essa, louvável, e é um mal que precisa ser combatido por todos os setores da sociedade, não? A ONG Alcance e a Rede Fonte aí estão de parabéns pela iniciativa, porque é o seguinte, é defender de fato aquilo que há de mais primordial, que é a juventude, a criança saudável, ela poder crescer tanto nessa parte de infância, adolescência e juventude, de forma a ter uma sociedade e uma perspectiva de uma sociedade humana, de valorizar o ser humano. Então, a gente precisa mesmo se organizar em todos os sentidos, ou seja, a Câmara Municipal, a sociedade organizada, as pessoas de bem do nosso município, se juntarem para combater esse mal da pedofilia. É uma aberração isso, então eu acho que quando a gente vê uma parceria, uma iniciativa de a gente anunciar isso para a sociedade, que a gente quer ter crianças saudáveis, ter crianças que tenham direito a crescer de forma humana, de forma respeitosa, de forma a ter uma vida saudável, isso é muito importante. Então vocês estão de parabéns pela iniciativa e eu me coloco aí à disposição, inclusive, de participar de outros momentos, de outras ações que vocês tiverem nesse sentido, porque eu acho que é importante a gente fazer essa discussão para alertar e para colocar na cadeia essas pessoas que fazem esse tipo de aberração. Vereador Virmondes, é realmente isso que o vereador eleito Tairone disse, né? É uma aberração a gente ainda conviver ou ter notícias de situações como essa, né, de pedofilia. Verdade, Fábio. Eu também cumprimento a ONG Alcance, também saúdo o deputado Fábio Souza, que na Assembleia Legislativa ele criou uma frente parlamentar para o combate à pedofilia. E fui testemunho de algumas audiências públicas que foram realizadas. Eu, na Câmara, presidi a Frente Parlamentar da Juventude, fui convidado
e pude sentir lá naquele momento, o deputado Fábio colocou as autoridades, aí, inclusive na parede mesmo, cobrando postura, cobrando respostas, e eu concordo que toda e qualquer forma que tenha de discriminação ou agressão, principalmente a criança e adolescente, tem que ser evitado. Na Câmara nós aprovamos uma lei de combate ao bullying nas escolas. É um problema grave que acontece também, e eu acredito que o poder público tem uma responsabilidade enorme nesse sentido. Não só nesse trabalho de educação, mas também no combate às autoridades públicas, Polícia Militar, Polícia Civil, conselhos tutelares, tem uma grande atividade perante isso e trazendo segmentos organizados, sociedade civil. Agora, eu tenho defendido ainda mais. Eu pude testemunhar pela imprensa que num parque bem próximo, inclusive, no Parque Cascavel, uma criança de 2 anos foi estuprada no parque. Então, se nós temos hoje em Goiânia várias áreas de convivência que são em tese para convivência das famílias. Situações como essa não podem ser admitidas. Eu tenho defendido, inclusive, que nesses locais públicos se instalem câmeras de monitoramento. Por quê? Porque você chega em algum parque da cidade hoje, infelizmente, em algum deles, a Guarda Municipal não está presente. Está zelado do patrimônio, para estar ali cuidando da presença física. Então, eu sou a favor. Coloca uma câmera ali, porque, infelizmente, um vagabundo que estupra uma criança de 2 anos, ele é tão orelha seca, entre aspas, me perdoe a expressão da palavra, que ele faz a mesma coisa várias vezes e às vezes até no mesmo lugar. Então, para evitar situações como essa, eu sou uma pessoa que defende que nesses locais públicos, onde que a convivência de crianças e adolescentes é frequente, que se instale. Ah, vai ter gasto com equipamento. Isso não é gasto. Evitar a perda de uma vida ou a lesão à criança e adolescente, para mim, na minha opinião, não é gasto. Eu só queria colocar, assim, alguns dados que a doutora Priscila colocou lá para a gente, a doutora Priscila, que é presidente da ONG Alcance, que me chamou a atenção. Não sei se você sabe, do Goiás é o segundo de crime virtual de pedofilia no país. Segundo lugar. O 7º em crime de BO, de boletim de ocorrência no país. Isso é triste. Quem está cuidando das nossas crianças? Quem é que está cuidando? Na época que o deputado Fábio fez uma frente parlamentar contra a pedofilia aqui no estado de Goiás, foi prometida uma corte judiciária para cuidar desses casos. E até hoje essa corte não saiu do papel e nem da promessa. Cadê o seu governador do estado? Por favor, não deixe que alguma coisa aconteça de ruim com as crianças do estado de Goiás. Crie essa corte de forma emergencial. Nós temos no estado de Goiás 2 delegacias para tratar desse crime. Uma em Goiânia e outra em Aparecida de Goiânia. Por que não criar mais 7 delegacias nas 7 macro-regiões do estado? Vamos cuidar das crianças, é o futuro. A gente fala que criança é o futuro, é o futuro. Não deixe acontecer isso com quem está por perto, não. Essa é uma situação que nós temos que inibir. Tem que pegar esses cidadãos, colocar atrás da grade e nunca mais soltar. Pena perpétua, sabe? Por esse tipo de crime no país. Então são atitudes que precisam ser tomadas. Cadê o cumprimento das promessas? Promessa, promessa, promessa. Tira foto, bonitinho. Cumpra-se, faça. São crianças. Acabamos de ver o relato do vereador aqui. Criança que perdeu o futuro. Essa criança, ela não tem futuro de vida mais. Ela não consegue enxergar para amanhã. Ela não consegue nem dormir direito. Nós não podemos deixar isso dessa forma. E atitudes públicas, tem promessa, tem que fazer a corte judiciária, faz a corte judiciária, bota mais 7 delegacias para tratar desse crime em 7 macro-regiões do estado. Não estão pedindo todas as cidades de Goiás, não. 7 macro-regiões, coloca 7 delegacias. Por favor, gente, não podemos deixar isso acontecer. E como cidadão, nós vamos fazer campanha, vamos gritar, vamos espernear, até acordar, até quem está no poder público dizer tem que ser feita alguma coisa. Novamente, estamos na briga de novo. Parabéns à ONG Alcance. E é um alerta também para os pais de família aí. Porque, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Você não deixa a criança ir para a festinha dos amigos, não deixa isso, aquilo outro, mas deixa ficar em casa na internet e não tem controle, entendeu? Então a gente precisa ficar atento nesse sentido também de fiscalizar, porque isso dentro da nossa casa que a gente cuida também, ou seja, de denunciar, de ir atrás, de fiscalizar para a gente não deixar isso acontecer, Doutor porque Giovanni, é um absurdo. Com relação à legislação, a legislação ainda está caminhando muito lentamente com relação aos crimes virtuais no Brasil e aqui em Goiânia, por exemplo, não há, né, vereador? É uma lei municipal sobre crime virtual, né? Bom, esse assunto é muito complexo. Vamos começar pela legislação, ok? Aliás, vamos começar pelo entendimento do que é pedofilia. A pedofilia é um desejo incontido de manter relações sexuais
com menor pré-púbere ou impúbere, que ainda não alcançou, não deu início ainda à sua construção sexual. Então, às vezes nós temos aí pessoas que acham, por exemplo, que a relação com uma pessoa de 14, 15, 16, 17 anos também é pedofilia, e não é. É outra situação. A pedofilia é a relação sexual com aquela criança que ainda não atingiu a puberdade. Ou seja, ela ainda não tem a construção psíquica, ela não tem ainda a construção orgânica para poder entender o impulso sexual. E exatamente porque ainda não tem essa construção do impulso sexual, ela não tem condição de dar ou negar consentimento. A pedofilia, quando você discute ela e estuda, ela tem a ver com a incapacidade da criança de discutir sobre um assunto que ela sequer tem noção que ele ocorre na verdade. Então nós temos no Brasil dois artigos de lei que tratam do assunto. Um está no ECA, o outro no Código Penal. No Código Penal, nós temos, não é a minha área principal, a gente conhece porque eu sou conselheiro de Direitos Humanos e conselheiro da Ordem, então está sempre lá no prato do dia. É o artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável. Então, ainda bem que eu estou bem acompanhado aqui, meu colega Vilmão Cruvinel, né, colega advogado. Então, é o 217-A, estupro de vulnerável. O que é isso? O vulnerável é exatamente a criança. É a relação sexual com ou sem consentimento. Não há o que se falar de consentimento com criança. Tendo relação sexual, entende-se que ela foi por estupro. Então, ele prevê pena até de 20 anos de reclusão, não é isso? E num processo penal. O ECA, no seu artigo 241, ele trabalha sobre a questão da pornografia infantil. E aí, graças a Deus, se estendeu também por qualquer tipo de mídia, e entre elas a internet. Nós temos só esses dois assuntos, só temos esses dois mecanismos para poder tratar do assunto. Pois bem, se nós não fizermos um combate, inclusive cultural, nós podemos perder a briga, sabe para quê? Para grupos, inclusive grupos europeus, que desde a década de 50 defendem que a pedofilia, o estado do pedófilo, de querer manter relação, ela nem sempre ela é doentia ou criminosa. Na verdade, é uma orientação sexual. Eles querem tirar isso lá na Europa. Há um trabalho claro a esse sentido, para que possa deixar de se reconhecer como um crime para ser tão somente uma orientação sexual. É por isso que movimentos como esse, movimentos sociais, movimento do legislativo, movimento da sociedade organizada, para dizer não, nós não queremos isso na nossa sociedade. Nossas crianças devem discutir e ter a sua experiência sexual no momento devido. E qualquer tipo de abuso, ele é sempre violento, causando transtorno sobre essa criança. Doutor Giovanni, esse assunto ele é realmente bastante complexo e a gente vai voltar a discutir esse assunto aqui no Politeia em futuras oportunidades. Tem aqui algumas perguntas para os nossos convidados. Preciso fazer, a gente já está também chegando no final do programa de hoje. O Roberto Chaveiro não fala aqui o setor, ele parabeniza pelo retorno do programa Politeia. Vereador eleito de Aparecida. E manda um abraço ao senhor, viu, doutor Giovanni? Forte abraço, Roberto Chaveiro, irmão, amigo, parabéns aí, excelente votação, viu? Essa pergunta para o vereador eleito Tairone de Martino. Jamines, do setor Bueno, ela quer saber se o senhor tem interesse em assumir alguma secretaria. Interesse pode não ter, mas se for convidado, atenderia o convite do prefeito Paulo Garcia? Seria uma grande honra fazer parte da equipe do prefeito Paulo Garcia, como foi quando eu fui assessor de imprensa dele na prefeitura de Goiânia. Mas eu fui eleito para ser vereador, estou com vontade de legislar, tenho muito também que aprender ainda no Legislativo Municipal e fiz um compromisso com as pessoas que me apoiaram. Eu quero ser um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal. Então, você pode ter absoluta certeza que o meu desejo, a minha vontade, o que eu quero é ser vereador, atuar, apresentar projetos interessantes para a cidade, projetos novos, discutir com a população, criar conselhos de mandato. Eu quero fazer uma grande atuação parlamentar e é esse meu intuito. Jonas Rocha, do Faisalville,
parabeniza a Rede Fonte pela volta do programa Politeia. Obrigado, Jonas Rocha, pela audiência e apoia a posição do vereador Virmondes com relação à população ser um despachante do povo junto ao Legislativo. Quando foi citado aqui a questão do despachante, ele apoia o que o senhor disse, concorda com a sua opinião. Obrigado, Jonas. Um abraço para o Jonas. Comunitário. O Jonas Rocha é histórico. O Jonas Rocha, todo mundo conhece ele. Um abraço também para o Jonas Rocha. Um abraço, Jonas. Divino Damásio, do Jardim Itaipu, ele disse que houve uma promessa da senadora Lúcia Vânia, olha a ingerência aí, de que o Anselmo Pereira seria candidato à presidência da Câmara. Existe isso? É muito cedo para falar em nomes. Eu acredito que temos que ter o perfil, é o que eu coloquei. Independente vai ser da base ou não ser da base, o cidadão que vai presidir a Câmara Municipal nessa próxima legislatura tem que colocar que a Câmara tem que ser independente, coerente com o cidadão. Eu não estou citando nomes aqui, até porque o Tairone pode ser, quem sabe, o nosso nome ou outros colegas lá. Agora, se caso apareça a possibilidade de ser o nosso nome, é isso que nós vamos pregar perante a casa. Alaor Cândido Teixeira, do Jardim Atlântico, pergunta para os dois. Tairone já até respondeu aqui que quer ser um vereador bastante atuante, mas ele pergunta de qualquer maneira como será a presença de vocês no plenário da Câmara, pois, segundo ele, quando vai lá na Câmara, sempre vê a presença de poucos vereadores no plenário. Deixa eu responder essa, porque isso eu faço questão de responder. Ao Alaor Cândido Teixeira, do Jardim Atlântico. Alaor, você pode contar com um vereador que vai estar ali presente mesmo, discutindo temas para a cidade de Goiânia. Eu acho que o espaço legislativo de você estar ali debatendo, pegando opiniões, vendo divergências, apresentando ideias, é importantíssimo. E são 3 sessões, só terça, quarta e quinta. Então, essas 3 sessões semanais, eu vou estar ali por inteiro mesmo. Não é chegar, assinar e sair, como também alguns às vezes fazem. Mas eu quero ser um vereador que esteja ali o tempo todo discutindo os grandes temas da cidade. E mais que isso, eu não vou estar só na Câmara. Eu quero ser um vereador que mantenha contato e diálogo com a população. Eu quero ser um vereador que esteja nos bairros, que fora do período legislativo, fora do período de sessão, eu tenha diálogo com a população. Eu acho que o mandato de vereador não pode ser uma muralha. O mandato de vereador e a sua assessoria não pode ser uma muralha que as pessoas queiram falar com o vereador e não consigam falar com o vereador. Ou às vezes encontro o vereador na rua, eu quero falar com você, vai lá na Câmara, depois a gente conversa. O mandato tem que ser participativo e eu quero estar no dia a dia. E que a minha assessoria e eu sejam uma ponte que ligue o Poder Legislativo Municipal à população. Então, da minha parte, você pode ter consciência disso. Vereador, responda também ao Alaor Cândido Teixeira. Da mesma forma, a Alaor aí do Jardim Atlântico, a todos os moradores do Jardim Atlântico, nosso respeito, nossa admiração. Vamos dedicar o mandato da forma como estamos procurando fazer ao longo desse período. Não só na legislação, elaborando projeto de lei, não só realizando audiências públicas, mas trazendo você, cidadão, para a Câmara Municipal. Na Câmara nós criamos algumas frentes parlamentares da juventude, de defesa do trânsito seguro, mais recentemente de defesa do audiovisual, trazendo a cultura para o debate. E isso permite que você possa acompanhar de perto e cobrar resultados. E, inclusive, lançando desafios. Nós vamos usar agora mais as redes sociais. Eu convido você, eleitor, a participar dos mandatos. O eleitor não pode acompanhar a eleição, o cidadão, o político, apenas na época da eleição. Tem que acompanhar no mandato. E agora com essa ferramenta das redes sociais, inclusive eu estou lançando aqui em primeira mão um desafio. Está acontecendo um jogo de empurra-empurra para quem anda a BR-153 no trecho de Goiânia. Extremamente escuro, já tem mais de 6 meses que nem o DENIT e nem a Comurg dão resposta com relação a isso. Eu estou lançando um abaixo-assinado virtual e presencial também. Nós vamos estar correndo o trecho em Goiânia e você, telespectador, vai poder nos acompanhar para que dê respostas rápidas. Essa vai ser a nossa atuação do mandato. Você pode nos acompanhar na Câmara, mas você também vai dar ideia. E eu convido você para que nós tenhamos essa resposta rápida das autoridades. Nós passamos da fase agora do ofício. Eu comentei isso com o Tairone esses dias. Antes tinha aquele negócio do ofício, né? O cara mandava o ofício e a gaveta. Ainda mais séria da oposição é a gaveta mais embaixo. Né? Agora não, agora nós estamos nas redes sociais. O cidadão bate uma foto da BR-153 escura, manda uma foto e fala, isso aqui é BR, por incrível que pareça, está escuro. O cidadão já é cobrado e cobra a autoridade, cobra o legislador para procurar a autoridade competente. Nós estamos nessa geração e você vai ter certeza que vai poder nos acompanhar durante o mandato. Ulisses, líder comunitário da Vila União, parabeniza
o vereador Dr. Jean pelos benefícios que ele levou até aquela região. E o Tiago Correia te faz uma pergunta. E aí eu acho que o Tairone também pode responder mais rapidamente, a gente já está chegando no final do programa. Ele pergunta o seguinte: como é que fica a questão do reajuste salarial dos vereadores? Se vai voltar ou não a ser discutido na pauta deste ano, já que o prefeito vetou aquele que havia sido aprovado. Eu fui uma das pessoas que votou contra o reajuste salarial dos vereadores e eu acredito que não deva ser tocado nesse ponto agora no final de legislatura, até porque o desgaste foi presenciado, o prefeito voltou atrás e, ao vetar a matéria, foi uma vontade popular. Eu acredito que essa pressão na sociedade faz com que nós possamos acompanhar também a atuação parlamentar. Eu acredito, a minha opinião pessoal, que esse assunto não deve ser tratado na Câmara Municipal. Tá, Vermont, só uma observação, o prefeito não voltou atrás não, ou seja, o projeto não era dele, foi do Legislativo e ele vetou o projeto já do Legislativo. Fez uma vontade popular. É, uma vontade popular que eu acho que tem que ser validada, ou seja, eu sou da tese, eu defendo que o reajuste dos vereadores seja vinculado ao reajuste dos servidores. Eu sou dessa tese, por quê? Porque eu acredito que os vereadores não têm que chegar na Câmara e ficar definindo quando quiser, da hora que quiser, como quiser, o seu próprio reajuste. E quando ele faz esse vínculo, você vai trabalhar pensando no coletivo, ou seja, você não está trabalhando pensando nos vereadores e você dá o que é possível e o que é justo para todos os servidores públicos municipais e também para os vereadores. Eu já assumi esse compromisso aqui com quem votou em mim e com a população que não votou, mas que vai acompanhar a minha trajetória e meu mandato. Eu não vou votar nada, inclusive a questão salarial ou qualquer outra questão que seja de interesse privado e pessoal. As minhas votações na Câmara Municipal serão para interesse coletivo, interesse da população. E é isso que eu quero que tanto eu como as outras pessoas que estão nessa legislatura comigo façam, porque a gente tem de respeitar a população, o trabalhador que anda de ônibus, as pessoas que andam no congestionamento do trânsito, as pessoas que estão com dificuldade financeira. Nós temos muitas coisas na nossa sociedade, na nossa cidade, que precisam ser resolvidas. E eu assumo esse compromisso de ser esse parceiro da população para resolver e para lutar para que a gente tenha uma cidade com mais qualidade de vida. E faz parte da população, é inerente à população acompanhar o trabalho dos vereadores, dos nossos representantes no Legislativo Municipal, no Legislativo Estadual e também no Poder Executivo. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Politeia, que procura discutir a política da forma mais objetiva e clara possível. Esperamos ter contribuído ou cumprido a nossa missão de hoje. Esse programa tem a direção geral de Davi Augusto e a assinatura do apóstolo César Augusto. O programa de hoje foi transmitido em cadeia com a rádio Aliança Notícias 1090 AM, que amanhã, pela manhã, logo às 7 horas da manhã, tem a sua programação jornalística local com o programa Rádio Verdade. Aqui na Fonte TV, a próxima atração será o Jornal da Fonte, logo às 7 horas da manhã. Professor Alberto, muito obrigado, boa noite. Boa noite a você, meu amigo, minha amiga, comadre, compadre, que aceitou esse dedinho de prosa aí sobre política, né? E eu fico aqui me perguntando, vereadores, subprefeituras, plano diretor, tem tanta coisa para ser feita, né? Tomara que vocês consigam muita coisa no ano a partir de 2013, trabalhar muitas coisas. Goiânia precisa crescer, Goiânia precisa ir em frente. Nós não podemos ficar com picuinhas aí discutindo salário, coisinhas, ser despachante público. Vocês têm um papel muito interessante para a cidade de Goiânia, para melhorar muito a cidade de Goiânia, tá? Um abraço, querido, uma boa semana, que Deus te abençoe muito, trabalhe, tenha muito sucesso e seja próximo nessa semana que começa, tá bom? E parabéns a todos os professores. Amanhã é 15 de outubro, dia do professor. Doutor Giovanni, muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alberto. Boa noite, vereadores. E principalmente a você, telespectador. Nós temos aqui um dever de trazer um debate aberto, um debate sincero, franco. Não somos donos da verdade, mas nós gostamos de discuti-la. E quem é melhor para poder discutir conosco do que você, telespectador? Forte abraço, até domingo que vem, 10 horas, Politeia contigo. Quero agradecer também a sua presença, vereador Tairone de Martino, vereador eleito, vai assumir
a partir do ano que vem. Sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, boa noite a vocês que estão aqui no estúdio, boa noite a você que nos acompanha aí pela TV. Eu quero primeiramente agradecer mais uma vez pela votação que tive, a você que confiou, a você que trabalhou, a você que fez com que esse projeto que eu defendi, divulguei em diversas reuniões, chegasse à Câmara Municipal. E agora a gente quer fortalecer e provar que aquilo que eu disse em cada reunião, em cada momento em que eu tive com a pessoa que votou em mim, é o que eu vou fazer na Câmara Municipal de Goiânia. Quero também dizer para toda a população que eu quero fazer um mandato participativo. Então eu tenho o Facebook, Tairone, com Y, T-A-Y-R-O-N-E, D-I, Martino. Então pode me adicionar pelo Facebook. Tem o Twitter, @Tairone Martino. Então eu quero fazer um mandato participativo. Não vou falar o número do gabinete, porque eu ainda não sei, não tenho ainda o número, mas depois eu quero, inclusive, que a população tenha acesso também. E quero aqui também divulgar aqui. E quero aqui também agradecer cada pessoa que nos acompanhou e parabenizar os professores. Eu tive muito apoio dos professores, dos educadores. Então amanhã é um dia especial que a gente possa continuar nessa caminhada de investir na educação, que é o grande presente e futuro da nossa cidade, do nosso país. A gente ter pessoas que, de fato, possam crescer para a educação familiar e educação na escola. Então, parabéns a todos os educadores e muito obrigado por mais essa oportunidade aqui na Rede Fonte TV. Vereador Virmondes, muito obrigado também pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela votação obtida nesse pleito eleitoral. Boa noite. Boa noite, Fábio. Eu que agradeço o convite. Ao acompanhar aqui o bom debate, pessoal Alberto, professor Giovanni, eu faço questão de dizer, passo por aqui e sempre aprendendo mais um pouco. Ao compartilhar esse bom debate aí, franco com o amigo Tairone, com você, telespectador, eu também venho agradecer a oportunidade que você me deu de seguir como seu representante na Câmara Municipal de Goiânia. Coloca o nosso mandato, a nossa abertura do diálogo, a convida você a não pensar em política apenas em época de eleição, mas cobrar no mandato a nossa atuação parlamentar coerente com você. Agradeço o seu apoio, coloco-me à disposição e conto com vocês para a gente fazer uma cidade mais justa, mais coerente e mais combativa também pelo bem. E reforçando aquilo que eu digo, não brigo com pessoas, eu brigo pelas coisas. Defendo você na Câmara Municipal. Muito obrigado pela oportunidade. E você já percebeu aqui como será também o embate na Câmara Municipal entre oposição e situação. Só fazer uma correção aqui, amanhã às 7 da manhã, aqui na Fonte TV, Canal 5, você acompanha o Goiás Alerta com a Mariana Távora. Às 6h30 da noite, aí sim, o Jornal da Fonte. Quero agradecer muito a sua audiência, a sua participação conosco aqui. E olha, apenas um recado, fique com Deus, porque sem Ele você não alcança os seus objetivos. Boa noite, até domingo que vem.